Bom dia a todos. Uma segunda sessão, né, que nós temos esse mês na nossa série de reuniões, sessões virtuais, que nós estamos chamando de Junho na Rede Brasileira de Informação em Ciências da Saúde. É a Sueli que fala com vocês aqui hoje, e o nosso tema de hoje é sobre revisão e indexação de registros Lilacs Express no FEADMIN, tá? O público-alvo dessas reuniões são os centros cooperantes, porque são os centros cooperantes os responsáveis por essa ação dentro do nosso processo de controle bibliográfico. Essa série de reuniões, essa série de sessões virtuais, ela está sendo promovida em conjunto com a BVS Economia da Saúde. Então, sem mais delongas, eu já vou passar a palavra para a Laís Silva, que vai fazer a apresentação para vocês, então, sobre esse tema. Um grande abraço e boa sessão para todos vocês. Bom dia a todos, sou a Laís e vou fazer a apresentação de como preencher os campos, como revisar os campos de preenchimento de registros bibliográficos no FEADMIN. Então, aqui nessa primeira tela da apresentação, eu incluí essa figura aqui, cadê? Não está funcionando aqui. Incluí a figura aqui do homem com a lupa, porque mesmo que seja um registro eletrônico, nós temos que abrir sempre o PDF para conferir os campos e os dados dos registros. Não é só olhar o campo se está preenchido, tem que conferir se está preenchido de forma correta. Então, aqui nosso sistema FEADMIN, que é o Sistema Integrado de Fontes de Informações. Então, dentro do sistema FEADMIN, tem o LIS, Portal de Recursos de Internet, o DIREV, Diretório de Eventos, o Multimídia, que é o de vídeos, a TEX, Títulos de Periódicos de Uso Interno, Leis, Legislação, Recursos Educacionais que está em teste, e o Diretório das Instituições e Vocabulário Controlado que estão em desenvolvimento. Nosso foco hoje são os registros bibliográficos, a revisão e indexação dos registros bibliográficos no FEADMIN. O curso... tá indo aqui. Então, os centros cooperantes no FEADMIN, eles usam para a criação de novos registros, de revistas Lilacs Express e outros tipos de documentos também, as teses, os monográficos e os materiais não convencionais. Fazem a revisão e complementação dos registros enviados pelos editores e reutilizam os registros em mais de uma base de dados, que é a catalogação cooperativa. Os editores usam apenas para a inclusão dos novos registros Lilacs Express. Como funciona o FEADMIN? Ele adota a metodologia Lilacs para a descrição e indexação dos documentos, além de carga de texto completos em formato PDF em servidor da BIREM. O FEADMIN adota as terminologias fonte para identificar o fascículo e as analíticas para identificar os artigos do fascículo. Então, sempre teremos só uma fonte para cada fascículo. Não se cria 5 fontes para um fascículo. Aqui os perfis de uso, né? O editor Lilacs Express não acessa a aba de indexação, ele não edita registros publicados e não acessa outros registros bibliográficos geridos no FEADMIN. O documentalista são bibliotecários dos centros cooperantes que criam novos registros bibliográficos, revisam e indexam registros Lilacs Express, não editam registros publicados. E o editor, ele realiza as atividades iguais ao documentalista e também o controle de qualidade de dados e catalogação cooperativa. Editam o registro publicado e acessam todos os registros bibliográficos do FEADMIN. Por isso que o
o perfil editor, ele é limitado. Geralmente é um por centro cooperante quando há mais de uma pessoa no centro que utiliza o FIADMIN para descrição de registros. Então, agora nós vamos começar fazendo a revisão. Então, você entra com seu login e senha no FIADMIN. A primeira tela que nós temos, quando entra nos registros bibliográficos, é o painel de controle. No painel de controle, vai aparecer as suas ações recentes. Aqui também no painel de controle, nós temos o procedimento aqui, uma tutorial de revisão e descrição e indexação de revistas Lilac Express no FIADMIN. Aqui também tem os registros modificados por outros usuários e tem os registros Lilac Express para indexação, responsabilidade do seu centro cooperante. Então, aqui no painel de controle dá para você acompanhar tudo o que acontece dentro do sistema FIADMIN. Então, o acesso e revisão de registros, aqui na tela inicial também, nós temos aqui o menu, que é essa barra verde, com as opções de acordo com o perfil do usuário. O registro bibliográfico, aqui aparece o registro bibliográfico, depende do perfil do usuário, tá? Então, o módulo onde criamos os registros dos artigos periódicos. Dependendo do perfil, se o usuário tiver habilitado para recursos de internet ou DIREV, que é o diretório de eventos, aí vai aparecer aqui na telinha, na barra verde, vai aparecer a fonte de informação e você terá que clicar aqui na opção registros bibliográficos para começar a revisão do registro. Então, a próxima tela, clicando lá em registro bibliográfico, ele vem para essa tela aqui, você pode clicar em indexado pelo meu centro. Se o centro tem indexa apenas uma revista ou duas, aí vem aqui indexado pelo meu centro que já vai aparecer a revista da sua responsabilidade. Então, aqui vai em registro fonte, que você primeiro vai revisar o registro fonte. Clica aqui no fonte. Aqui, essa próxima tela também, nós colocamos aqui a forma de pesquisar, porque se o centro tem 3 ou 4 títulos de sua responsabilidade, indo indexado pelo meu centro, às vezes fica mais complicado de localizar a revista, o título exato. Então, nós colocamos aqui como pesquisar no FIADMIN, o título abreviado. Tem que ser o título correto, ponto, espaço, certinho, do jeito que está no portal de revista, porque senão ele não recupera. Então, nós colocamos aqui as duas formas, né, o registro abreviado, e colocamos aqui o volume e o número da revista, o registro abreviado com volume e número, que se você sabe qual registro você vai fazer a revisão, já entra direto com volume e número, clica no fonte. Aqui a próxima tela, como pesquisar por número de identificador. Geralmente, essa tela aqui nós colocamos porque os centros perguntam bastante como pesquisar no FIADMIN. Para a revisão dos registros, você não vai pesquisar por número de ID. Aqui, nós vamos começar a revisar o registro fonte. Então, aqui a revisão do registro fonte vai abrir a aba metadados, você já vai conferir o título, volume e número. Então, essa caixinha aqui, usando metodologia Lilac, ela já vem marcada, então não mexemos, pode deixar marcada. Aqui o volume, o título, né, nível série, vem o título que você vai revisar. Quando você clicar no título, o ISSN é automático, ele já vai aparecer o ISSN. Você confere o volume e o número. Aqui a data de publicação,
normalizada sempre tem que estar de acordo com a data de publicação. Sempre revisar esse campo. Clicando aqui em cima em data de publicação, aqui em data de publicação vai abrir a tela de ajuda. E lá tem exemplos de como preencher esse campo. Sempre gravar como Lilacs Express, senão seu registro não fica gravado, você perde tudo que você incluiu ali. Aqui é a parte de baixo aqui do registro fonte, onde fica registrado tudo que você fez aqui, ó, no exemplo aqui que nós pegamos, foi a Kátia Alves, BR Centro Cooperante 1878, então assim, ó, o histórico das mudanças, então tudo que você fizer dentro do sistema vai ficar registrado, por isso a necessidade de usuário pessoal institucional, senão não temos como controlar isso. Então, aqui quando você conferiu o registro fonte, viu que está tudo ok, já fez as correções necessárias, vamos começar a corrigir as analíticas. Então, em registro fonte, lá em cima, tem editar analíticas. Clique em editar analíticas. Então, aqui vai aparecer todas as analíticas daquele registro fonte, no caso, 136.1. Todos os artigos desse volume 136.1. Então, confirma título, volume e ano. Aí, aqui a nossa primeira tela é a base de dados, sempre estará selecionado Lilacs. Se necessário, incluir as bases nas quais os registros devem ser inseridos. E nunca excluir a base já selecionada pelo outro centro. O máximo que você pode fazer é entrar aqui e incluir a sua base. Se você quer que esse registro apareça na base de dados, só clicar aqui, vamos supor aqui, ó, BDENF, clica aqui nessa setinha, ele já vai vir aqui em bases selecionadas. Aqui nessa tela, verificar informações gerais, tipo de registro, ele já vem preenchido. Às vezes, acontece de vir alguma outra coisa, o centro clica aqui e escolhe uma outra opção, mas geralmente aqui, registro bibliográfico vai ser material textual. Então, a gente só arruma. Aqui, forma de item, verifica se está selecionado a opção eletrônico. Se não estiver, escolha a opção eletrônico. E aqui, tipo de registro também já vem marcado como revista, não altera. Então, aqui na aba metadados ainda, autor pessoal e afiliação. Então, copiei aqui a parte do autor pessoal, como ele aparece no FIA-de-mim, e aqui as telas de assistente de campo. É isso mesmo. E então aqui eu copiei a telinha, autor pessoal, sobrenome, o nome, vírgula, o nome. E aqui na afiliação. A afiliação aqui, ó, Instituto, não dá para enxergar, Instituto Nacional do Câncer, José de Alencar Gomes, e aqui colocar o INCA. Não precisa, porque INCA é a abreviação do Instituto Nacional do Câncer. Então, se tem o nome por extenso e a abreviatura, nós damos opção pelo nome por extenso. Então, aqui a afiliação fica Instituto Nacional do Câncer, José de Alencar Gomes da Silva. A afiliação 2, então aqui ficou tudo junto, Instituto COPEAD, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ainda colocou a sigla, o ERJ. Não precisa também, sempre que tem a sigla e o nome por extenso, dá prioridade pelo nome por extenso. Então, afiliação 2, Universidade Federal do Rio de Janeiro. E aqui, Instituto COPEAD seria a afiliação 3.
que é um outro departamento dentro do Instituto Nacional do Câncer. Então, é uma hierarquia do maior para o menor. E cidade, Rio de Janeiro, país, Brasil, clica aqui em gravar. Nunca esqueça de clicar em gravar, porque senão não vai ser gravado, vai ter que fazer de novo. Aqui, aba metadados, título. Os títulos devem seguir a Convenção Ortográfica Brasileira, reservando a caixa alta apenas para siglas. Início de nomes próprios e inícios de parágrafos. Aqui no título, se no texto tiver os títulos nos 3 idiomas, português, inglês e espanhol, aqui no campo título nós vamos colocar nos 3 idiomas e selecionar o idioma. Deixa eu ver se tem mais uma coisa. Aqui, o identificador de localização eletrônica. Esse campo aqui não é o campo do número DOI da revista, tá? É o número da página eletrônica mesmo. Então, quando se tratar de um documento disponível em meio eletrônico sem paginação tradicional, registra-se o dado, o identificador de localização eletrônica e-location, acompanhado da letra E. Então, aqui tem o exemplo, vem esse Ezinho e esse número, que também já está na revista, tá? Ninguém tem que adivinhar nada não, tudo tá lá na revista. Se não tiver, não marca nada. Clique em gravar. A numeração, a paginação, quando tem a paginação tradicional da revista, também é aqui, ó, número inicial e o número final. Tem o campo certinho aqui. Clique em gravar. O que aconteceu? Só um minutinho aqui, desculpa. Encostei aqui. Cancelou. Aqui, ok. Aqui. Encostei aqui. Estava nessa mesmo, né? Título próximo. Aqui. 2. Foi? Aqui não tem. Aqui. Esse aqui eu já falei. Aqui. Então, na aba Campos de Informações Complementares, Informações Descritivas. Sempre que o texto tiver outros detalhes físicos, como um mapa, ilustração, foto, quadros, então a gente inclui nesse campo aqui de informação descritiva. Também, clicando aqui em cima, informação descritiva, abre um campo de ajuda com exemplos de como preencher esse campo. Então, ele sempre será aqui outros detalhes físicos. Então, ilustra, ilustração, mapas, tab para tabelas e graf para gráficos. Ele tem que ser descrito, vai ser descrito assim, de forma abreviada, da forma que está aqui nesse quadrinho. Tem uma pergunta aqui que acho que é bom a gente responder, da Maria Tereza Fonseca. Quando a revista é Lilacs Express, é o editor que entra com a revista, certo? Certo. É o editor que entra com a revista. Ou foi carregado o Cielo, ou foi o próprio editor. Sim. Aqui, o idioma do texto, inglês, português ou espanhol. E revisar o campo e ver se na revista está identificando o número DOI. Se estiver identificando o DOI, é nesse campo aqui, ó, número do DOI.
dados de conteúdo. Na área dados de conteúdo, nós temos nome de registros do ensaio clínico. Então, registros de ensaio clínico refere-se ao número que provê evidências de que a pesquisa realizada tem confiabilidade, sempre que o tipo de publicação for ensaio clínico, verificar no documento se consta o número de onde o documento foi registrado. Clicando aqui em cima de ensaios clínicos também, ele abre uma abinha com as bases de dados de ensaio clínico. Então, dá para confirmar lá também. As palavras-chave são termos extraídos do texto pelo próprio autor, que complementam o resumo e auxiliam o usuário na recuperação da informação. Palavras-chave não são os descritores, tá? Que são termos tirados do DEC. Geralmente, o autor que tira as palavras mais significativas do texto. Então, o alerta aqui é para verificar se todas as palavras-chave em todos os idiomas que constam no documento foram registradas. Cada palavra-chave é registrado em uma linha lá dentro do assistente de campo. Então, sempre clicar em adicionar palavra-chave. Não adianta copiar e pôr tudo em uma linha só. Aqui o campo resumo, último campo da aba metadados. Então, o resumo deve ser descrito de acordo com o documento em todos os idiomas presentes no texto. Aplicar sempre que possível o resumo estruturado, incluindo áreas em caixa alta, seguido de 2 pontos. Essa aqui é uma visualização, um exemplo do IAX que nós pegamos. Então, ó, o objetivo em caixa alta, 2 pontos, métodos, caixa alta. Esse campo aqui, geralmente, o documentalista tem que fazer essa correção. Geralmente vem em caixa baixa ou vem meio que bagunçado aqui. Nós temos que copiar na caixa de... Como que chama? Tem que copiar no bloco de notas para poder limpar e arrumar aqui o resumo para depois incluir no FE-admin. Senão, depois a visualização também fica bagunçada. E aqui a gente vai para a aba de indexação. A nossa última aba no metadados é resumo e a seguinte é a aba de indexação, que nós vamos incluir os descritores primários e secundários. Então, aqui para descritores, a orientação é incluir tantos descritores quanto necessário, respeitando o limite de 6 descritores primários e 20 secundários. Um mesmo qualificador pode ser utilizado até 3 vezes com diferentes descritores, sendo um deles com descritor primário e os outros 2 com descritor secundário. Então, aqui, ó, a aba de indexação. Aqui inclui o descritor. Então, quando clicar aqui na caixinha de pesquisa, ele abre uma outra caixa para a gente incluir o descritor. Para definir se um descritor é primário ou secundário, clique na caixa de seleção. Então, quando for primário, clique aqui. Secundário, permanece a caixinha em branco. Para adicionar descritor, então, clicar em adicionar descritor. Essa é a caixa que aparece quando nós colocamos um termo, quando a gente clica lá na caixa de pesquisa. Ele abre essa caixinha, aqui nós vamos incluir o termo câncer, não sei. Então, quando colocar o termo aqui também, abre outra caixinha. Aqui vai abrir vários, vamos supor, eu ponho câncer, aqui vai abrir neoplasia, câncer infantil, neoplasia infantil. Aí você seleciona o termo desejado. Aqui você sempre olha a nota de indexação, se está correspondente ao texto e clique em selecionar. Se for selecionar um qualificador, se for escolher um qualificador para complementar esse descritor, então também clique aqui na sigla do qualificador, clique em selecionar.
Aqui no campos adicionais de indexação, nós vamos escolher o tipo de publicação. O tipo de publicação geralmente está no texto. Se é uma revisão, se é um estudo de caso, artigo original, sempre está no texto. Se não estiver claro no texto, deixa em branco. Mas não seleciona também artigo clássico, tá? Artigo clássico não é um artigo original, então nós não selecionamos artigo clássico. Na dúvida, é melhor deixar em branco. E se necessário incluir mais de um tipo de publicação, é só usar a tecla CTRL. Se no documento... já falei isso. O descritor pré-codificado. Checar todos os descritores pré-codificados que foram selecionados. Buscar no documento pela descrição do sujeito da pesquisa, gênero, idade, animais e etc. Então, se é humanos, masculino, feminino, criança, sempre está descrito no documento, na parte de tabelas, em métodos, sempre por ali tá marcado se é humano, se é masculino, tá? Então, aqui sobre a aplicação das regras de indexação, tem um link aqui que tem os cursos de indexação. Aqui, alcance temporal. Será preenchido quando for identificado aspectos históricos e epidemiológicos no documento. Aqui, o indivíduo como tema. O nome da pessoa representa por si mesma o conteúdo do documento. Em geral, ocorrem documentos históricos, biografias ou obituários. Eu coloquei um exemplo aqui de uma biografia, tá? Para tipo de publicação, biografia, descritor, humano, masculino, o indivíduo aqui, ó, como tema, e a região não DEX, porque a região não DEX é quando não... Quando não é possível indexar utilizando o DEX. Alguma região que não é localizada no DEX, aí nós usamos aqui, ó, região não DEX. Tem muita pergunta aí? Tem instrução. A instituição como tema. Preencher quando uma determinada instituição for o assunto principal do documento. Incluir o nome completo aqui nesse campo. E aqui sempre clicar aqui para ter uma ajuda, para ter um exemplo de como preencher. Um número total de referências para finalizar o preenchimento da aba indexação, adicionar o número total de referências citadas no trabalho. Aqui nós vamos para a próxima aba, que é a aba para texto completo. Então, a aba texto completo, sempre copiar e colar o link para evitar erros. Caso o documento esteja disponível em mais de um idioma, clicar em adicionar o endereço eletrônico para poder incluir outro link e selecionar outro idioma. Então, aqui nossa aba texto completo, um endereço eletrônico, como ele fica no FIEDMIN. Não mudou? Não. É que a internet não puder parar. Mas será que na hora que eu expliquei apareceu essa aí? Ou tá vindo outra tela? Não, tá certo. Agora apareceu. Apareceu? Então tá, vou voltar aqui que a tela demorou um pouco para aparecer para vocês, né? Então aqui, ó, na aba texto completo, então sempre copiar o link para evitar os erros. Caso o documento esteja disponível em mais de um idioma, clicar em adicionar endereço eletrônico para poder incluir um outro link e selecionar um outro idioma. Então aqui, o endereço eletrônico e eu copiei a tela que abre para nosso preenchimento. Então, sempre copiar o link, incluir aqui endereço eletrônico,
sempre clicar na caixa de texto completo, senão não vai ficar disponível o texto completo para a visualização do usuário final. O idioma do texto, português, tipo de arquivo PDF e extensão do arquivo PDF. Os dois tipos de arquivo que nós usamos, então aqui sempre será ou PDF ou HTML. Então sempre vai ser tipo de arquivo PDF, extensão de arquivo PDF. Tipo de arquivo, se é HTML, então vai ser extensão de arquivo HTML estático. Tá? Sempre só esses dois, não tem outro tipo, não. Aqui, uma coisa. Aqui, não incluir o alerta aqui, é não incluir o link da revista num todo. Cada artigo tem sua URL para o texto completo. Sempre abrir o link para ver se está funcionando o endereço eletrônico e se corresponde ao documento descrito. Caso o artigo não esteja em acesso aberto, o registro não poderá ser submetido ou salvo no FI Admin. Solicitamos informar o editor com cópia para a Lila. Então, aqui, nossa penúltima aba é a aba Biblioteca. A aba Biblioteca, ela é usada por vocês mesmos, são as informações internas da biblioteca. Então, localização do documento, incluir os dados do acervo físico da sua biblioteca. Quando aplicável, incluir base de dados locais nas quais os registros devem ser incluídos. Exemplo, mais médicos, esse acervo XLS. Acervo de alguma instituição. Ah, tá. E esse PROD XLS também, eu não sei. Produção científica de alguma instituição. Isso acontece muito nas bases de dados da Secretaria Estadual de Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde, tá bem? Normalmente eles têm um LIUDBI que é deles, e aí na hora de marcar aqui, o que precisa? Eles separam esses registros deles para acervo e produção, tudo bem? Então, quando isso acontecer e vocês forem contribuir com eles, teria que marcar aqui para aparecer acervo, por exemplo, acervo Cachoeirinha, Vila Cachoeirinha, né? Acervo Cachoeirinha, produção Cachoeirinha, que seriam mais ou menos os códigos que eles já utilizam. Por isso que eu coloquei esse exemplo. Mas no caso da SESC, que é a Secretaria Estadual, e da SMS, eles ainda estão utilizando o LIUDBI separado, tudo bem? Então, vocês continuam a utilizar o LIUDBI deles. Aqui é só para ter um exemplo do que é a forma de usar este sistema e esse campo, tá bom? Então, aqui incluir descritores locais, se a rede para a qual contribui utiliza outro glossário ou vocabulário controlado adicionalmente DEC, aí nós incluímos esse campo, como, por exemplo, o tesauro do Ministério da Saúde, taxonomia do SUS e as terminologias em psicologia. Tem uma pergunta aqui, nome da Suelen, deixa eu ver, Suelen. Posso colocar o código do centro cooperante em localização do documento? O código do centro cooperante, ele já aparece lá na frente, né? Porque a revista já é da sua responsabilidade, então ele já vai aparecer, a não ser que seja que apareça em outro centro cooperante. Quando nós estamos tratando de artigos, de periódicos, em geral a gente não coloca a localização com código. Mas, se vocês necessitam disso para a sua biblioteca, pode colocar. É que normalmente no controle de qualidade da Lilac a gente acaba tirando, mas para nós, se vocês colocarem com seus BRs,
e a localização, que é a classificação, autor e tal, tabela Cantor e tal, não tem problema, porque essa é uma informação que é importante para vocês. Para a Lilas aqui não seria necessária, por quê? Porque nós não aproveitamos essa informação. O que aparece normalmente? É quando a pessoa entra no registro detalhado, aí que apareceria para vocês a localização desse documento. Para nós, quando vocês entram na Lilas, se você vai na localização, ele normalmente já encaminha para a coleção na SEX, tá? É por isso que a gente não utiliza esse campo na hora dos periódicos. Tem uma pergunta da Maria de Fátima aqui: como faço para inserir o termo de psicologia, da terminologia de psicologia? Tem exemplo de como proceder? É isso que a Laís vai falar aqui agora, de incluir descritores locais, certo? Você já falou? Então é só colocar direto. Coloca aqui, ó, em descritores locais. Saiu. Aqui, ó. É só incluir aqui em descritores locais algum termo que não apareça no DEX, que é próprio da psicologia, a incluir aqui. Certo? E a última aba, que é de eventos e projetos. Então, revisar dados de eventos e projetos e preencher caso se aplique ao documento descrito. Ao finalizar toda a revisão, descrição e realizar a indexação, clica no botão publicar. Essa aba aqui de eventos e projetos, em artigo, é muito difícil ser utilizada. Nós só utilizamos quando tem algum congresso que virou um artigo. Aí tem o nome do artigo, congresso apresentado no congresso tal. Aí pode incluir aqui o congresso em que o artigo foi apresentado. Então, aqui é a nossa última aba de preenchimento. E aqui nós finalizamos a descrição. Então, clicar em gravar como publicado. Se você revisou, viu que todos os campos estão corretos, grava como publicado. Se não terminou a revisão, continua gravando como Lilacs Express, que depois você pode voltar no artigo e revisar os campos faltantes. Então, aqui fim da nossa apresentação. Caso tenha alguma dúvida, escreva para lilacs@bireme.org e Rede BVS, no grupo Rede BVS. Eu queria colocar uma perguntinha aqui que a Nilma fez. Já faz um tempinho, mas eu acho que você podia voltar, que a pergunta da Nilma, deixa eu ver se eu localizo aqui, é sobre a filiação institucional, tá bom? No campo de autor. Aqui. Pergunta da Nilma. Todos os registros já colocados no FA-admin com a afiliação com nome completo e que foram colocados também as siglas, terão que ser corrigidas. Tirar a sigla é uma pergunta. Aqui está no título, aqui, né? No próximo, para abrir a aba para ela ver. Autoria, na verdade, Laís. Autor. Aqui, né? Isso. Sim. Aqui você foi colocado com a afiliação. Sim, o ideal é que seja corrigido. Fica só o nome por extenso. Se no documento tiver só com a sigla, permanece a sigla. Então, nós seguimos sempre o que está no documento. Então, se você tem registros que está com a filiação, nome completo e também as siglas, o ideal é que você corrija e tire as siglas. Ficou claro, Nilma? Deixa eu ver se tem outras perguntas aqui. Tem uma no chat, não, nas perguntas e respostas, que acho que é importante a gente falar aqui. A Karine fez uma pergunta.
eu não sei se vocês enxergam aqui essas perguntas e respostas, mas a Karine Diniz fez uma pergunta sobre o processo do Lilacs Express. Acredito que a Karine seja do editor, ou seja, o perfil dela é Lilacs Express Editor. E a pergunta dela a revista dela ainda era fechada, ou seja, não tinha acesso aberto. Mas o que ela tem que fazer então? Ela, como Lilacs Express Editor, tem que entrar no FAdmin, entrar os dados básicos, né, de cada um dos artigos e do fascículo, e colocar ou o link para o texto completo ou fazer a carga do PDF no FAdmin. Sim, é possível fazer a carga do PDF no FAdmin. Tudo bem? Porque, como é um tema importante e é um tema que foi dia 31/5 agora, nós finalizamos o prazo que nós demos a todos os editores da Lilacs, que têm revistas indexadas na Lilacs, e que, a partir desse momento, nós somente aceitamos registros com link para texto completo. Então, se você, centro cooperante, enviou registros via submission, a partir do dia 1º de junho, sem link para o texto completo, esses registros vão ser recusados. Recusados. A gente sempre fica no português, em espanhol, é uma bagunça. Vão ser recusados. Por quê? Porque o prazo para envio de registros sem link para texto completo acabou. E no caso de Lilacs Express, já é também, acredito que seja de conhecimento de vocês, que não se pode mais enviar registros Lilacs Express via submission, somente no FAdmin. Então, todo mundo que tem uma revista que está no processo de Lilacs Express, seja por Cielo ou seja porque o editor aderiu, e todos eles vão aderir, então, nós não vamos mais receber nem registros Lilacs Express no submission, e todo mundo que enviou, já faz, acho que até uns 2 anos atrás, que nós informamos a rede que não poderiam mais enviar registros Lilacs Express via submission. Mas, assim, a gente acabou recebendo de vocês porque o sistema não bloqueava. O que aconteceu com esses registros? Todos eles foram corrigidos, passaram pelo processo de validação, no entanto, a gente não consegue fazer a carga. Foi por isso que há 2 anos atrás a gente pediu isso para vocês. Como o sistema submission não fechava, então a gente acabou acumulando esses registros e está com isso pendente para poder fazer essa troca de registros, na verdade. Ou seja, tirar os registros que estavam sem o texto completo e sem a indexação, por esses registros que vocês já atualizaram, já indexaram. O objetivo principal dessa apresentação aqui é mostrar esse processo no FAdmin. Porque agora, com esse processo que vocês acabaram de ver no FAdmin, não vai mais existir essa questão de envio de registros em formato ISO, tá? Sempre vai ser dentro do FAdmin. Marcou Lilacs, publicou registro, ou seja, saiu do status Lilacs Express para Lilacs, dali 2, 3 dias deve aparecer na Lilacs. Por que 2, 3 dias? Por causa do processamento, tá? Suelen fez uma pergunta. Tá. Deixa eu só terminar de responder aqui, parece que a Karine me perguntou outra coisa. Karine, então hospedamos o PDF dos textos abertos, mas aqueles textos que estão restritos devemos registrar? Sim. A revista, para continuar na Lilacs, ela deve estar integralmente disponível em acesso aberto, tá, Karine? Agora, perguntas do chat. Eu vi que andou chegando bastante pergunta aqui. Deixa eu só fechar um pouco para eu enxergar as perguntas. Tá. A resposta da terminologia da psicologia já foi. Como faço para excluir as duplicidades? É a pergunta da Maria de Fátima Medeiros. Não dá para excluir registros que já estão no FAdmin.
Normalmente, quando é que você consegue excluir um registro? Quando você mesma criou do zero um registro. Ou seja, você, Maria de Fátima Medeiros, que tem um usuário, sei lá, Maria de Fátima Medeiros, criou um usuário e aí vai aparecer um xizinho lá para você deletar um registro. Mas tudo que já está no FAdmin não pode ser excluído fisicamente. No entanto, pode-se mudar o status para apagado, né? Apagado, tá bom? Maria de Fátima, já estão publicados e não possibilita que eu possa excluir. Então, Maria de Fátima, aí tem uma outra pergunta. A Laís falou sobre perfil de acesso, né? Você é documentalista ou editor? Porque quando você é somente documentalista, você não consegue ainda mudar o status, tá? Então, isso que a gente precisa confirmar depois. Você anota, Laís, para a gente verificar o caso da Maria de Fátima? Porque, no caso, se você é um usuário que tem perfil documentalista, você não consegue mudar esse status, tá bom? Não consegue mexer em registros já publicados. Aí, nesses casos, o que a gente faz? Você mudou já? A Laís ela lembra do caso. Ela falou que ela mudou os seus registros para rascunho, para que você possa editar, tá bom? Então, já deve estar disponível para você fazer essa mudança de status para apagado, tá? Existe algum manual? Suelen Gomes perguntando. Existe algum manual ensinando a preencher esses campos do FAdmin? Esses campos do FAdmin são os mesmos campos da metodologia Lilacs, não tem nenhum a mais. O que tem aqui, talvez, de diferente é o Elocation, que é a paginação de documentos online. Esse não está no manual, mas o manual de descrição da Lilacs, da metodologia Lilacs, já compreende a explicação de cada um desses campos, tá bom? Está disponível no portal da metodologia Lilacs e eu posso também, na hora da documentação hoje, Laís, a gente coloca o link. No painel de controle tem a tutorial, né, de como preencher os campos. Quando você entra, do manual de preenchimento dos campos do FAdmin, mas os campos do FAdmin são da metodologia. Por isso que eu estou falando para ela utilizar o manual de descrição bibliográfica aqui. Apesar do manual de descrição bibliográfica não ser um manual atualizado há, sei lá, algum tempo, praticamente todos os campos que estão lá estão ok com a explicação correta. Maria de Fátima, onde pesquiso para saber o que são duplicidades? Duplicidade, eu tinha entendido que você estava dizendo que quando um registro já está no FAdmin e tem outro igualzinho lá, duplicados, né? A pergunta da Maria de Fátima Medeiros. Então, se essas duplicidades ou duplicadas é quando tem dois registros iguais no FAdmin, tá bom? Como que a gente descobre isso? Muitas vezes, quando a gente faz a pesquisa pelo fascículo, vai já aparecer um monte de analítica repetida, ou mesmo pelo título do artigo. Tem alguma outra ideia, Laís? Não, isso não. Tá bom. Quando a registrei Lilacs Express, os centros cooperantes podem fazer esses acertos. Como que foi explicado sobre a filiação? Sim. Maria Tereza Fonseca, ela fez essa pergunta. O que é o Lilacs Express? O próprio editor da revista, ele está entrando os dados para a gente, ou a gente está coletando do Cielo, tá? Esses são os dois processos que existem. O que acontece? Em ambos os casos, o dado é inserido como ele está e como é possível para o editor. O que nós pedimos para os centros cooperantes? Que revisem o que foi feito, o que foi coletado, para deixar de acordo com a metodologia Lilacs que vocês já conhecem. Tá? Então, assim, vocês sabem como fazer a entrada de afiliação. Então, é só empregar esse método de entrada de afiliação num registro que o editor fez e que provavelmente está incompleto, ou que tem sigla e não precisaria, tá bom? Maria de Fátima Medeiros, nós vamos receber certificado desse treinamento? É a segunda vez que me fazem essa pergunta. Eu confesso que eu não tinha pensado nisso, porque é uma hora de treinamento. Então, assim, em princípio, eu não tinha pensado nisso. Mas, não sei, assim,
é 1 hora de treinamento só. Vocês necessitam desse certificado? Eu confesso que acho que não vale muito a pena, porque não é um... Quando a gente faz um curso de metodologia Lilacs, ele é um curso que dura 1 semana, na verdade. Isso dá mais ou menos o quê? 40 horas. E isso, quando a gente fazia presencial, era a semana inteira. 2 dias para descrição, e o resto da semana para indexação, tá? E para esses cursos a gente dava certificado. No ano passado a gente promoveu as sessões virtuais de indexação, que foram 10 sessões, cada uma com 1 hora, e cada uma delas tinha, como que chama? Tarefas, e tinha um feedback das indexadoras. Então, assim, eu não lembro quantas horas de curso que foram, mas, assim, foi uma coisa assim, mais substancial. Em geral, a gente dá certificados para treinamentos realmente substanciais. No caso de curso de metodologia Lilacs à distância, já faz um tempo que a gente não faz esse curso de metodologia Lilacs, mas ele também tinha uma carga horária de 40 a 60 horas de curso. Então, é por isso que eu confesso que eu não tinha pensado nisso, sobre dar certificado para as sessões virtuais. Vamos ver, mas a diferenciação básica é justamente essa, a carga horária que a gente faz. É lógico que para nós que estamos aqui, dá um trabalho bem grande, fazer cada uma dessas sessões para ter 1 hora de duração, a gente tem que trabalhar bastante, né, para ser bem objetivo, tá? Mas, em princípio, não tinha pensado em certificado, tá bom? Suelen, em que situação devo preencher o título traduzido para o inglês? Já que vocês orientam colocar o título em inglês no campo título. Quando o título não vem traduzido no documento original, tá? Então, se o documento só veio com o título em português, então você vai colocar o título em português no campo de título, e o título que você traduziu, você documentalista, traduziu para inglês, aí você vai colocar nesse campo chamado título traduzido para o inglês. Suelen Gomes, como eu faço para indexar esses artigos no FADMIN? Os campos foram mostrados, cada um deles, e também a explicação. O que a gente tem? A gente tem uma série de vídeos que nós estamos também carregando no YouTube, se vocês quiserem ver lá, mas naquela página que está colocada na apresentação, já tem todas as gravações também, tá? O que é difícil lá é que está em portunhol. Por quê? Porque a rede da América Latina, eles não entendem o português. E os brasileiros entendem o nosso portunhol. É por isso que muitas vezes, considerando recursos e para atingir o maior número possível de pessoas, é que a gente faz no idioma, não vou dizer que é espanhol, mas é um portunhol. É uma tentativa, tá? Então, assim, mas... Também está trabalhando em vários vídeos sobre metodologia Lilacs que a gente pretende divulgar esse ano ainda, tá? Por isso, a ideia também é incluir outros vídeos que sejam sobre indexação. No entanto, a gente ainda tem um tempo para chegar nessa publicação. Por isso que eu recomendo que vocês assistam essas sessões virtuais sobre indexação. E do ano passado, a gente fez o curso de introdução à indexação. Tá bem completinho, são 10 sessões de 1 hora cada, tá? Como os artigos vão aparecer no FADMIN, já que não existe mais Lilac Submission? Suelen Gomes, ainda existe o Lilac Submission. Para que a gente ainda usa ele? Para registros de revistas que ainda não estão no Lilac Express e também para teses, monografias e dissertações. No entanto, quando é que você vai utilizar o FADMIN? Quando você tem um LiuDBI instalado ou porque participa de alguma outra rede temática, por exemplo, a BDENF, né, da rede de enfermagem, que a gente tem a Jordana aqui. Eles têm um LiuDBI próprio. Então, se você tem algum registro que você registrou no LiuDBI deles e que também vai enviar para a Lilacs, então esses registros você envia pelo Submission. Se você não tem um LiuDBI instalado na sua instituição, não utilize esse LiuDBI para a sua instituição, utiliza somente para a Lilacs, para contribuir com a Lilacs.
ou você utiliza o LiuDB de alguma rede temática, me enrolei aqui na explicação, né? Peraí. Se você tem um LiuDBI instalado na sua instituição, mas só usa ele para contribuir para a Linux, sugiro que você comece a usar FAdmin imediatamente. Se você usa um LiuDBI para gerir a sua biblioteca, ou seja, a coleção da sua biblioteca, e alguns registros daí você manda para a Linux, então você pode continuar usando o Submission. Se você coopera com alguma base temática que mantém um LiuDBI próprio, Suelen Coqueiro. Jordana tem uma pergunta antes. E no caso das revistas que ainda estão no LiuDBI e que enviam arquivos para... quais são essas revistas que ainda utilizam o LiuDBI Web? As que nós ainda não temos os editores no Linux Express. A tendência é que isso termine, tá bom, Jordana? Mas enquanto não terminar, vocês podem continuar usando o LiuDBI, tá? Mas a tendência é que termine o mais rápido possível. Por quê? Por causa da questão do acesso aberto. Suelen, posso colocar o link do texto completo e fazer o upload do arquivo do PDF? Suelen, se você é da instituição que publica a revista que você está indexando, e você tem esse direito, esse poder, por que eu estou falando de direito e poder? Por causa de propriedade intelectual, tá? Porque se um centro cooperante, por exemplo, é da UNB, a revista é da UNB, e o centro cooperante responsável por essa revista, por indexar essa revista para a Linux, é da UNB, praticamente 100% de chance que essa biblioteca possa fazer a carga desse documento no FAdmin. Por quê? Porque ela é da mesma instituição, provavelmente tem a delegação de atividade para fazer essa ação. Agora, se você é de um centro cooperante diferente do editor da revista, aí é melhor que o próprio editor faça a carga desse PDF. Por quê? Porque o editor é o detentor. Maria de Fátima, eu só publico, não sou documentalista. Eu entendi que ela tinha perfil editor, porque ela que revisa das outras. Maria de Fátima, a gente vai ter que rever o seu caso específico e te responde pontualmente via e-mail, tá? Porque assim, cada um dos usuários do FAdmin, conforme a Laís falou, ele tem o perfil ou documentalista ou editor. Se você tem perfil editor, você consegue fazer as edições em registros publicados, tá? Então, você consegue mudar status, você consegue mexer em qualquer campo do FAdmin, qualquer campo da metodologia Linux, tá bom? Sandra Teixeira. Sueli, estou realizando a revisão dos registros da BVSMS. E como faço para pesquisar por ID e ir até a página onde estou realizando as revisões? Pois não tenho campo para digitar a página. A Laís vai mostrar na tela. Mas ela está falando de mudança de página dentro do FAdmin. Olha, Sandra, eu estou entendendo que você está falando, realmente, quando você está no processo de revisão, e tem vários artigos que, inclusive, ultrapassam a página inicial lá, né? Sei lá, tem uns 50 artigos. E você, na primeira página, só consegue ver os 20 primeiros. Estou chutando, porque eu não sei a quantidade exata. Então, você tem que ir mudando de página. Esses registros que você está revisando, a minha dúvida é, você está fazendo isso no LiuDBI? Não, né? Você está fazendo no FAdmin. Eu queria que você descrevesse um pouco mais, porque assim, no FAdmin a gente tem sim uma questão meio problemática com navegação, porque não dá para fazer essa pesquisa no campo da... não dá para digitar essa página, como você falou, tá? Então, essa é uma questão de melhoria do sistema, que eu acredito que a gente até já criou um chamadinho lá no GitHub, que é de melhoria do sistema, tá? Eu vou confirmar se isso já aconteceu, tá bom? Se aconteceu não, se está realmente no GitHub.
Tudo bem. Deixa eu ver. Maria de Fátima. Mas no rascunho não consigo. Tá. Acho que a Maria de Fátima até acabou saindo, tá? Ou não, não sei. Ela pediu ajuda depois. Tá, a gente te responde pontualmente depois, acho que é melhor. Voltando para a explicação sobre resumo, Maria Tereza Fonseca. A gente já está passando um pouquinho do tempo, agora é 11h12, a gente... Para o resumo, acho que me perdi. Por que usar bloco de notas mesmo? Ah, tá. Para tirar os caracteres estranhos ou ocultos que a gente acaba tendo quando a gente faz o copia e cola do PDF, do texto completo, tá? Então, quando a gente copia e cola, copia o resumo do PDF ou do HTML, muitas vezes ele vem com um espaço, com umas quebras de linha que quando a gente cola no FADmin, cola no campo resumo, dá problema. É por isso que a gente faz esse copia e cola no bloco de notas, tira todos os enters e espaçamentos ocultos que tenham lá dentro, deixa ele sem nada mesmo, somente o texto, depois seleciona e copia e cola, só que aí direto no campo resumo dentro do FADmin. Suelen, reformulando minha pergunta, já que a Lilac Submission não existe mais, como os artigos vão aparecer no FADmin, eu tenho que fazer algum passo para que os artigos apareçam lá? Suelen Gomes, a minha dúvida é, você utiliza um LIUDBI? Na verdade, o Lilac Submission não é que não existe, ele existe sim, ele continua. Até que toda a rede tenha sido migrada, a gente continua com o Lilac Submission. O que a gente não aceita mais é revisão e indexação de registros Lilac Express. Esses registros a gente não recebe mais, a gente tem que fazer direto no FADmin, tá? Agora, se você não usa o LIUDBI para cooperar com ninguém mais além da Lilac, então você já pode começar a usar direto no FADmin, tá? Suelen, depois coloca aqui no chat qual é o código do seu centro cooperante. Quem sabe assim a gente consiga definir melhor qual é o problema que está acontecendo com você lá e sobre as suas dúvidas, tá? Para os artigos aparecerem no FADmin, se eles são Lilac Express, ou seja, se ele é uma revista Cielo, que é publicada lá e que nós fazemos coleta, ou que o editor faz parte do projeto, né, de Lilac Express, o próprio editor faz essa entrada de dados, tá? É por isso que o registro aparece lá, tá? Só que é uma pré-catalogação, ela precisa ser revisada e complementada. Tá bom? Agora, se o registro não é Lilac Express, ou seja, a revista não está no projeto do Lilac Express ainda, a gente pode criar um registro do zero, tá? Assim como se fazia no LIUDBI Web. Sandra, estou realizando revisão que foram importados para o FADmin. Gostaria de saber como faço para pesquisar o ID ou ir... Ah, então tá, tá. Sobre ir até a página em que estou fazendo as revisões, realmente é isso que eu já te respondi. Eu tenho que ver se no GitHub foi aberto o chamado, eu acredito que sim, mas eu não sei se já foi implementado. O que você pode fazer enquanto isso? Pesquisar por ID, tá? Então, aí a pesquisa por esse ID é o ID do próprio FADmin. Então, o ID que aparece lá sempre que aparece aquela coluninha, aquela lista de artigos, não tem um número lá no canto esquerdo? Esse é o ID no FADmin. Então, quando você for lá na caixa de busca todos os registros, digita ID, e esse número. Aí você vai conseguir localizar exatamente o artigo que você está procurando, tá, Sandra? Luciana Camilo. É possível baixar o slide das aulas de hoje? A gente vai colocar no slide share e publicar para vocês, tá bom? Nilma Varjão, quando a revista Lilac Express demoram ou não estão disponíveis, posso registrar como Lilac? Pode, viu? Pode. Porque realmente a gente teve um delay grande aí, a gente ficou alguns meses sem carregar, e se você vê que você consegue começar e terminar o fascículo
num período menor, pode fazer assim, a partir do 0, tá bom? Jordana Rabelo, já respondeu a minha pergunta? Ok. Oi, Gisele, tô vendo um oi aqui. Suelen, eu utilizo o LiuDBI Web da PSI. Depois de indexar esses artigos no LiuDBI, eu passava esses artigos para o Lilac Submission. Me passaram agora uma conta do FAdmin que vou começar a aprender a usar. Tá, entendi. Tá, agora entendi. Então, você vai fazer esses registros todos no FAdmin. Lilac, você gera um arquivo ISO para ela, para poder alimentar o LiuDBI Web da PSI, tá? Suelen, pode mostrar novamente como é feita a pesquisa pelo número do registro, do ID, Laís. Tá, a Laís vai colocar, tá? Gisele, nossa, gente, se fizer bastante pergunta, hein, que bom. Gisele Nunes, tenho um servidor LiuDBI Web local para registrar os documentos que não podem ser inseridos na Lilac. Com esta mudança, qual o procedimento para a utilização do sistema nesse caso? Vou incluir os documentos locais no FAdmin? Olha, a gente tem uma base de dados ali no campo indexado em, que é base de dados locais, mas aí eu precisaria... Então, você utiliza o LiuDBI para a gestão da sua biblioteca, né? O que vai acontecer? A gente tem uma solução sim, mas vai precisar de algumas implantações tecnológicas aí. O que eu quero dizer com isso? Você tem algum portal WordPress? Porque os nossos plugins são todos para WordPress. O que significa isso? Você poderia, sim, manejar a coleção da sua biblioteca a partir do FAdmin, é lógico, desde que você esteja cooperando com a Lilac. No entanto, para que você consiga enxergar, ou seja, ter uma interface de busca dos seus registros, você precisa ter um portal que seja gerido com o WordPress, porque os plugins que nós temos para visualização dos registros locais, né, de instituições, ele é um plugin do WordPress, tá? Gisele, se você quiser depois me mandar a pergunta, mesmo no grupo Rede BVS, pode mandar que a gente vai tentar ir tirando suas dúvidas, tá? Mas esse é o cenário existente. E o que eu ver aqui, eu vou tentando te responder. Maria Tereza Fonseca. Quem era editor e documentalista no sistema antigo LiuDBI Web continua com a mesma coisa no sistema FAdmin? Na verdade, ainda não, Maria Tereza. Agora, a gente não consegue mais acumular função. Ou você é editor, ou você é documentalista. Assim que você entra no sistema FAdmin, você entra como documentalista. O que a Laís está fazendo com todos os usuários? Acompanhando. Então, ela vai acompanhar você, não sei se você já está no FAdmin, mas se você estiver, ela vai acompanhar os seus registros. Você manda perguntas para ela te responde, ela te dá algum feedback sobre se o uso está ok, se não está. Mas assim, quem sabe usar o LiuDBI Web não vai ter problema com o FAdmin, tá? Porque ele é muito igual. Então, assim, uma vez que a Laís já avaliou, viu que você está já se movimentando bem dentro do FAdmin, ou seja, utilizando o sistema tranquilamente, ela já pode te promover para editor, tá bom? Suelen Gomes. Abriu o FAdmin e, para mim, aparece o número de 2003 e 2011. Aí pulam as revistas de 2012 a 2013 e o último em 2014, mas a minha revista tem feito até o ano 2016, onde localiza esses números que não estão aparecendo. Suelen, eu acredito que seus registros, se você fez a partir do 0, eles podem estar nos registros do submission que vão ser carregados, tá? Esse é o processo que nós estamos iniciando agora, publicar todos os registros que estão no submission e que não são Lilac Express. Mas, Suelen, me manda seu código de centro cooperante. A gente precisa checar direitinho, tá bom? Karine Diniz Ert. Me perdoe, imagina, não tem ignorância. Tenho um acúmulo de funções na revista e não trabalho exatamente com indexação.
mas preciso aprender para começar a colaborar com as bases. Karine, tranquila, viu? Acho que até quando a gente começou, eu esqueci de explicar algumas coisinhas básicas, por exemplo, o que é Lilacs Express, porque eu vi tanto nome conhecido aqui na lista de participantes, eu vi a Vilma, eu vi a Maria Tereza, eu vi tanta gente conhecida, que eu falei, o povo todo já conhece, tá? Mas tudo que você tiver de dúvida, Karine, pergunte mesmo, tá bom? Não precisa ficar com vergonha de nada, pergunta tudo, tá? Manda para o grupo Rede BVS. Além da gente aqui, da Bireme, outros bibliotecários da rede também podem te ajudar, tá? A gente tem bibliotecário aqui que já está na rede há muito tempo e que conhece bem o processo, o que é metodologia Lilacs e tudo mais, tá? Pergunte quantas vezes for necessário para você poder desempenhar a função da melhor maneira possível, tá? A gente está aqui para tentar te apoiar o melhor possível. Jordana. Tenho uma dúvida em relação aos artigos que eram para estar na BDenf. Não estão. E minha pergunta é como faço para selecionar esses registros e marcar para aparecer na BDenf? Lá naquele campo, tem aí, não tem, Laís? Sim. Agora, a Laís estava projetando aqui a pesquisa por ID, mas agora ela vai para o campo indexado em. Basicamente, a única coisa que você tem que fazer é selecionar o nome da base BDenf para aparecer na BDenf, tá? Deixa eu ver, ela está chegando lá, tá? Aqui, ó, tá vendo aqui onde está selecionadas e está escrito Lilacs? Nessa lista aqui mesmo ao lado você enxerga BDenf. Aqui, ó. Tá vendo? A Laís está mostrando. É só clicar nele, clicar nesse botãozinho que vai para outra caixinha do selecionada, tá, Jordana? Laís, o código da Suelen é BR370.1. Vamos depois dar um retorno. A gente vai checar, tá, Suelen, a situação. E te dar um retorno vendo no sistema, que eu acho que é melhor. Jordana, pode entrar em alguns aí e fazer demonstração? Jaqueline, Shelly, para inserção de livros no FADmin, posso inserir o link de acesso ao livro quando for uma publicação de outra instituição e, da mesma forma, baixar o download do arquivo? Ou, nesse caso, você entra na questão da propriedade intelectual? Jaqueline, quando um registro, um documento não é de propriedade nossa, nós não podemos carregar o PDF, tá? O que a gente pode fazer? Colocar o link preferencialmente que está no portal da própria editora. Então, por exemplo, o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde tem uma vasta coleção de livros, uma coleção gigantesca. Por outro lado, ou sei lá, um blog de saúde também colocou esse link e ele carregou. Estou falando de situações que acontecem, tá? E está em um blog ou em portal um documento do Ministério da Saúde. Se eu sei que está esse PDF no Ministério da Saúde e ele também está num blog e também está num portal X, você vai escolher colocar o link para o PDF do Ministério da Saúde, tá? Então, essa é a forma correta de fazer. Por quê? Porque a propriedade intelectual desse livro é do Ministério da Saúde. Então, a gente vai preferir sempre o link do dono da propriedade intelectual, tá? Se está em outros lugares, a gente evita um pouco, mas assim, se não tem nenhum outro lugar, é bom a gente checar, mas checar bem mesmo, para ver se não tem em algum portal do próprio editor, tá bom? Nilma, obrigada, já estou fazendo, tá dando risada. A Suelen, o áudio falhou, por favor, repita. Ixi, o que eu tenho que repetir agora? Não ouvi a resposta sobre como fazer para os artigos apareçam no FADmin. Um registro só vai aparecer no FADmin se ele for Lilacs Express, ou seja, carregado do Cielo ou o próprio editor tiver feito a carga, tá bom? Como agora a gente tem o seu código, a gente pode checar qual é a revista que você indexa, inclusive checar se
que o editor já está no Lilacs Express, ele carregou, tá? Um passo que normalmente a gente faz é avisar o centro cooperante, porque assim, entre um editor Lilacs Express, ingressar no sistema e fazer a entrada de dados, tem um tempo, né? Faz de conta, em um mês o editor faz a entrada de dados. Aí é que a gente avisa, mas a gente só avisa quando é a primeira vez, ou seja, quando o editor aderiu ao programa, ao projeto do Lilacs Express, a iniciativa Lilacs Express. Então, normalmente é assim, o editor entra, faz os registros que ele tem que fazer, e se ele entrou pela primeira vez, aí a gente avisa para o centro cooperante. Olha, centro cooperante, a sua revista agora, ela faz parte da iniciativa Lilacs Express. E já existem registros pendentes para você revisar, tá? Só que a gente só faz isso uma vez, que é a primeira. Nas outras vezes, você tem que checar naquela aba indexado pelo meu centro cooperante, tá bom? Suelen também, outra pergunta. Pode me instalar um contato de alguém que possa me ajudar nesses passos iniciais? Pode escrever para a Lilacs, aí está respondendo todo mundo no e-mail da Lilacs, tá? Mas se essas dúvidas que você tem, por exemplo, você vê como é interessante eu repetir a sua pergunta e responder publicamente? É por isso que a gente sempre fala para fazer as perguntas no Rede BVS. Porque a pergunta que você faz, eu tenho certeza que tem dúvidas de outras pessoas que são iguaizinhas às suas. É por isso que a gente sempre fala, pergunta no Rede BVS que a gente responde lá. Pode perguntar no Rede BVS, tá bom? Gisele Nunes. Vamos ter que terminar, né, gente? Tenho dificuldade em manusear o LeoDB Web, principalmente na parte em que tenho que enviar documentos pelo submission. Existe um passo a passo? Existe um passo a passo. Laís, vamos anotar para colocar esse passo a passo lá na documentação por causa dessa pergunta aqui da Gisele? Ou você quer pesquisar aqui? Está na Wiki. Gisele, a gente vai ver se consegue recuperar agora para você e coloca aqui no chat, tá? Mas se não, a gente manda para o grupo, tá? Gisele também, acho que é uma boa você me falar seu código para a gente poder checar o seu caso. Você também, eu estou confundindo os nomes já, gente. Você não é a da psicologia não, né? É a Suelen, né? Karine, qual a diferença de Lilacs e Lilacs Express? Lilacs Express é somente um status, ou seja, todo registro que tem somente dados básicos como autor, título, volume, número, página, e o link para o PDF é um registro com status Lilacs Express. O que é um registro Lilacs, que a gente diz como completo ou publicado? Que já foi revisado com todos os campos de descrição feitos e também indexado, tá bom? Jordana Rabelo, sim. E marca para publicar no fim da página, você está perguntando sobre indexados em, sim. Isso mesmo, você marca indexado em Behance e depois publica no fim da página, tá? Ah, que legal, ó, Gisele Nunes. Olá, Sueli, me chamo Rodrigo e trabalho com UTI no Centro Cooperante BR 1421.1. Estamos com um problema no nosso servidor LeoDB local. Nós possuímos um computador servidor onde fica armazenada a base acervo e ele executa o servidor, porém não conecta com a nossa rede, impossibilitando o acesso à base. Será que você poderia me ajudar? Olha, como é uma questão mais tecnológica, Rodrigo, eu vou te pedir para mandar um e-mail para a Redes. Deixa eu pesquisar aqui o e-mail da Redes e parece-me que é a última pergunta também. Deixa eu ver se temos aqui. Tá bom, Gisele. Obrigada, eu vou verificar aqui. Deixa eu ver aqui, parece que uma outra pergunta. Aqui está, a Ana Rita está online. Opa, Ana Rita, desculpe, não vi que você estava aqui online. Ana Rita, Sueli, você tinha pedido tempos atrás para que a nossa
que a nossa Rebap começasse a usar FADMIN e que não era mais para usar o Lilac Submin. Agora, tá bom, agora entendi. Estou orientando para os centros cooperantes da Rebap que indexam revistas Lilas que passam a usar FADMIN, mas não dá certo importar o ISO do FADMIN para o LeadDB da psicologia, porque os descritores não ficam visíveis. Gente, ó, quem é da rede da Rebap, que é psicologia, nada melhor do que o coordenador estar aqui. Maravilha, ó, vou responder a pergunta da psicologia. Então, todo mundo da psicologia agora usa FADMIN, certo? Ó, a resposta da Ana Rita. Estou orientando que os centros cooperantes da Rebap, que indexam revistas Lilacs, passem a usar o FADMIN. Mas, infelizmente, não dá certo exportar os registros do FADMIN para o LeadDBI da psicologia, porque os descritores locais não ficam visíveis. Isso porque não temos o FADMIN instalado. Tá? Então, assim, todo mundo que contribui para a IndexPsi e a revista é indexada em Lilacs, faz a entrada de dados no FADMIN, tá bom? A questão da psicologia e de várias outras redes, mas no caso da psicologia, ela é um pouco mais complexa, por quê? Porque vocês têm peculiaridades bastante importantes. Por exemplo, utilizam um vocabulário complementar, vocês têm um sistema ali, o DB Web, mais customizado, então a gente tem um pouco de dificuldade na hora de fazer a migração. Mas a gente não esqueceu de vocês, viu, Ana Rita? Muito pelo contrário, a gente pensa em vocês, assim, muito, muito mesmo. E nós queremos trabalhar bem perto de vocês, porque nós entendemos a importância de vocês, tá bom? A única coisa que a gente tem realmente é uma limitação de recursos, e é por isso que a gente está tentando fazer passo a passo, tá? Então, enquanto a gente não consegue migrar a psicologia totalmente para FADMIN, então a gente vive nesses dois mundos. Revistas indexadas em IndexPsi e também na Lilacs são feitas no FADMIN. E todo o resto continua no LeadDB da psicologia. É isso, não é, Ana Rita? Por favor, confirma para mim, tá? Porque nada melhor do que a coordenadora aqui nos ajudando a responder as perguntas, porque eu confesso que tem coisas das BVS, assim, que devido a várias coisas aqui das nossas demandas, eu acabo me perdendo um pouco. Olha aí a Gisele, ó, não cria intriga não, pessoal. A Gisele está aqui assim, ó. Gisele, você não nos respondeu, Sueli, nos abandonou pela psicologia? Desculpa, gente, deu uma gargalhada aqui, mas é que achei engraçado. Ó, não esqueça de vocês não, Gisele. Deixa eu achar aqui o e-mail da Redes para você mandar essa demanda para mim. Você ia mandar um manual para ela de alguma coisa do livro? É o manual de descrição. Não, calma aí que eu vou achar já. Olha só, estão me acusando aqui de largar vocês no meio do caminho. Calma aí. Aguenta um minutinho. Aqui está. Achei o e-mail do Redes para onde vocês têm que escrever. A reunião, ela acabou se estendendo bastante, tá? Mas, assim, é que eu não queria deixar de responder as perguntas de vocês, porque vocês estão perguntando bastante coisa, tá? Todo mundo, então, ó, isso aqui eu estou escrevendo para a Gisele Nunes, mas serve para todo mundo. Quem tiver problema de suporte técnico, a gente precisa que vocês escrevam aqui para o Redes. Quem responde no Redes é Marcos Mori, tá bom? Eu posso tentar ver com ele, mas, assim, a parte mais tecnológica é com o Mori que a gente acaba resolvendo, tá bom? Agora, o link do manual, você achou? Do manual de descrição bibliográfica Lilacs.
Eu preciso do link. Copiar endereço, deixa eu ver se vai funcionar. Manual de descrição. Desculpa não atrasar a finalização, mas é que tem tantas perguntas importantes que eu não estou querendo deixar vocês sem resposta, tá? Ó, manual de descrição. Foi a Gisele que pediu? Também acabei de colocar aqui, tá bom? Vamos ver. Já respondi da Karen Jordana. Marcar, publicar, ok. Jordana, última pergunta, disse ela. No caso dos fascículos e artigos, para marcação para BDenf, eu entro em cada artigo ou entro no volume? Acho que em cada artigo aparece. Em cada artigo, viu, Jordana? Em cada artigo. Tá bom? Deixe-me ver. Parece que as perguntas acabaram. Gente, ó. É disso que a gente precisa, tá bom? Às vezes a gente fica, assim, realmente sem conseguir falar com vocês, mas tudo isso que a gente está tentando fazer, essas sessões, graças a Jaqueline, que está aqui online com a gente, ela falou assim, precisamos fazer capacitação, e aí a gente falou, então vamos marcar a capacitação. E aí a gente criou essas 4 sessões, tá? Então, assim, graças ao incentivo forte da Jaqueline, a gente está fazendo, tá bom? Mas, assim, infelizmente, a gente acaba tentando responder ao maior número de pessoas, e às vezes o maior número de pessoas é responder nesse nosso portunhol aqui, tá? Mas, olha, o grupo Rede com as dúvidas, não precisa ter vergonha, tá? Jordana. Sueli, vou precisar ligar para a Laís, pois fiz os testes aqui no meu FAdmin e não consegui. Vamos tentar aqui online só para ver, Laís. Jordana, aguenta aí. Aguente aí. Marcelo, obrigada, viu, Marcelo? Continua com a gente aí e firme e forte, viu? Olha, nós estamos fazendo um movimento bastante grande com a rede. A gente está fazendo reunião com os coordenadores da América Latina todo mês. Esse ano a gente está fazendo também, desde o ano passado, né, a capacitação de indexação. Essa sobre o FAdmin e o Bireme Accounts, graças a Jaqueline, a gente também conseguiu promover essas 4 sessões, e essas 4 sessões estão super confirmadas. Em junho, essas 4 quarta-feiras estão garantidas. Então, assim, que a gente gostaria de fazer mais, mas assim, a gente tem um montão de e-mail para responder, um montão de coisa para fazer, e é por isso que a gente acaba não conseguindo conversar tanto com vocês. Eu peço desculpas por não conseguir conversar tanto com vocês quanto gostaria. Mas sempre que a gente estiver fazendo sessão em espanhol, pode perguntar em português. Ah, não entendi, Sueli, o que vocês falaram lá? Aí a gente tenta explicar em português também durante a sessão, tá? As nossas respostas, em geral, vêm no idioma da pergunta, tá? Então, se vocês perguntarem em português, a gente tenta responder em português. Se a pergunta vem em espanhol, a gente tenta responder em espanhol. Laís, vamos compartilhar a tela? Eu tenho que dar isso aqui primeiro. Aí agora aqui, eu sempre olho mais aqui, viu, Laís? Eu acho mais fácil. My screen. Ó, Jordana, a gente vai tentar fazer aqui online, tá? Graças a Jaqueline. Obrigada, viu? Né? Cada vez mais a Laís está juntinho de vocês, está fazendo a apresentação e tudo, respondendo a todos os seus e-mails, porque ela é a titular do e-mail da Lila, que ela que sempre responde tudo para vocês.
E vocês estão em super boas mãos, tá? Vamos ver. A Gisele perguntou dos slides. A gente sempre coloca no Rede BVS, tá? Gisele, você está no grupo da Rede BVS? Eu vou colocar aqui o nosso link. Todo mundo tem que se inscrever, porque a gente só divulga lá, viu, pessoal? Também a Jordana deu alguns, hein? Não, vamos pegar qualquer um. É que ela estava escrevendo lá. Ah, é? Uhum. Aqui está. Ali, ó. Ah, não. Aqui, ó, eu coloquei o link do grupo da Rede BVS, tá bom? Para vocês entrarem. Faço com a Revista Brasileira de Enfermagem. Ela escreveu? É, tá escrito aqui, ó, Brasileira de Enfermagem. É revista, né? Revista Brasileira de Enfermagem. A Laís está fazendo a pesquisa. É, acho que... Eu acho que vai ter que fazer a pesquisa no... É, pra gente saber o título corretinho. Não. Faltou o brasileiro. Faltou. Você sabe o título abreviado, Jordana? Acho que aqui, faltou o braço aqui. Olha lá. Heavy.braço.enfermo. Assim. Aí, ó, apareceu. Tá. Aí ela quer que marque. Que marque o registro para a BDENF. Aqui. Entrei no primeiro. Uhum. Aqui a marcação, ó, Jordana. BDENF. E clica aqui na flechinha. Ó, ficou aqui, ó. Tá vendo? BDENF Lilacs. Agora vai tentar gravar como Lilacs Express. Ok. Ok. Era o primeiro? Dá uma olhada para ver se tá aparecendo lá BDENF e Lilacs. Aí, Não. deu para ver, Tá Jordana? vendo, Jordana? Mesmo sendo Lilacs Expert, a gente acabou de fazer o registro para você. Ó, a Karine tem uma dúvida, pode perguntar. Que a Karine deve estar digitando. Bom, a gente vai deixar... Aqui está, Karine Diniz Erte. Mas temos o código de centro cooperante da Rebap, mas ainda não consigo acessar nada. Você tem usuário já no FAdmin, Karine? Sim. Vamos fazer Vamos procurar o usuário da Karine? Karine, você configurou sua senha? Ô Jordana, o seu está dando 0 porque tem algum problema no título abreviado seu, tá? Se tem um espaço a mais, se tem um espaço em branco, se tem alguma coisa que você não está enxergando, tem um ponto a mais, ele recupera 0, tá? Assim, ó, infelizmente, eu já pedi, mas assim, a busca do FAdmin, ela é bem assim, exata. Se a gente digita alguma coisa errada, aí não recupera, tá? Não. Então, a gente precisa criar, Karine. Manda um e-mail para a gente, lilas@bireme.org. O que você vai me mandar? Nome completo, e-mail pessoal e institucional, por exemplo, Karine Diniz, como é que chama a sua instituição mesmo? Eu não tô lembrando, mas instituição.org, tá? Código então, karinediniz@sppa.org.br, por exemplo. Eu tô chutando, tá? Então, você precisa me mandar um e-mail desse tipo, assim, que a gente consiga identificar que é você, tá? Nome completo, e-mail pessoal institucional, código do centro cooperante,
porque aí a gente vai conseguir verificar se você é perfil Lilacs Express Editor ou se documentalista mesmo, tá bom? Centro Cooperante. Acho que você é centro cooperante, então você cria um registro, você pode criar, você faz a parte mesmo de revisão e de indexação, né? Mas você é da própria instituição que publica, né? Você vai ter que criar do zero, então, e carregar o PDF, tá, Karine? A gente cria um usuário de centro cooperante para você, você faz o registro do zero, tá? E aí não precisa nem se preocupar com Lilacs Express. Já publica os registros que você já criou, tá? Mas antes de terminar, de publicar de vez, faz as perguntas para a Laís, que ela vai te dando feedback lá no e-mail, tá? Jordana, entrei na página do catálogo da... Ela foi aqui em todos os registros? Você foi na aba Todos os Registros? Sim! Oh, my God! Exatamente como ela é isso. Aqui tá dando... Olha, de verdade, provavelmente tem um espacinho, um ponto aí que a gente não está enxergando. Porque você viu que ela conseguiu fazer aqui, ó, no final do ENF, não tem ponto. Você colocou? Copiei do catálogo. Ó, a Gisele escreveu assim: Sueli, a Laís é uma ótima profissional, me ajudou e ajuda muito. Obrigada, Laís. Obrigada, Sueli. Gisele? Gisele, obrigada. Desculpa. Bom, Jordana, o que eu vou te pedir? A gente pode te mandar o copia e cola do que a gente fez aqui e você testa aí com o seu sistema, mas é para funcionar. Eu consigo, você consegue, tá? Dá um desconectar e conecta de novo, sei lá porque é para funcionar, tá? Prezadas Marcelo Cunha, prezada Sueli, nós aqui da PUC Rio estamos com algumas dúvidas quanto ao ambiente FIAdmin. Enviamos um e-mail, não obtivemos um retorno. Preciso procurar, me manda teu código para eu dar uma pesquisada no e-mail da Lilacs. Marcelo Cunha, a gente vai pesquisar aqui no nosso e-mail da Lilacs, mas se você for dar um forward não, reenviar, né? Porque às vezes assim, a gente recebe bastante e-mail mesmo, então às vezes passa batido alguma coisa, tá? Então se a gente acabou perdendo a trilha aí, peço desculpa, a gente vai dar uma pesquisada, tá bom? Bom, pessoal, falamos bastante, respondemos bastante perguntas. Na quarta-feira que vem, a gente vai fazer a criação do registro do zero, tá? Mas é um passo a passo mesmo, como a Laís fez aqui hoje, tá bom? Por que a gente não está fazendo assim no sistema? Porque às vezes o sistema sai fora do ar, às vezes, para a gente não ficar copiando e colando, digitando, sabe aquela coisa? Tornaria a sessão com mais de 1 hora de duração, porque não ia nem ter tempo de fazer pergunta, tá? É por isso que a gente faz em forma de PPT, para garantir que a gente fique dentro da 1 hora de apresentação. E que vocês tenham tempo de fazer perguntas, tá bom? A gente já fez alguns vídeos, tá? Tá pendente com a gente fazer a revisão desses vídeos tutoriais. A gente vai se esforçar para conseguir colocar eles no ar o quanto antes, tá bom? Maravilha, a Jordana conseguiu. Bom, pessoal, então é isso, tá? Peço desculpas pelo atraso na finalização, mas assim, eu achei bastante importante a gente conseguir responder as perguntas de vocês online, tá bom? Peço que façam os seus testes nessa semana, tragam perguntas para a semana que vem. Semana que vem a gente vai fazer a apresentação de um registro do zero, ou seja, criar registros no FIAdmin, tá bom? Usem o sistema essa semana e tragam perguntas, tá? Então é isso. Acho que terminamos por aqui e nós agradecemos muitíssimo mesmo todo o apoio de vocês durante todos esses anos, que eu sei que tem um monte de gente aqui que já está com a gente há muito tempo, tem gente que está começando agora, mas assim, é uma oportunidade de ouro que a gente tem, a gente espera que a gente esteja conseguindo responder as perguntas de vocês, tá? Maria Tereza, eu te conheço de muito tempo, muito obrigada, até fico meio assim, né? Rosimé, ó, só para vocês terem uma ideia. A Vilma, Suelen, acho que talvez seja nova, Suelen Gomes, tem a Suelen Colquer, Sônia Nieto, Sandra Teixeira também, parceirona.
Rosemary Silva também já faz tempo, Nilma também, a Maria daqui da Belém, Maria Tereza conhecida, Marcelo Cunha, acho que é um pouco mais recente, a Larissa é mais recente, mas já está pertinho da gente, a Karine é nova, a Jordana é super já da nossa rede, Jaqueline coordenadora, a Jordana é coordenadora também, né? A Gisele, não estou me lembrando agora, mas pode ser que ela... pode ser não, com estou me lembrando mais bem, Instituto, não consigo ver, tá vendo? Não estou me lembrando o nome, mas tem muita gente. Cecília da UEM, Carlos é da Bireme, Ana Rita é coordenadora da rede DVS Psicologia, Ana Cabral é da Federal do Rio Grande do Sul, certo? A gente se conheceu lá no SNDU, né? Então, gente, olha, super beijos para vocês. Olha, estou super feliz com a participação de vocês. Adorei estar aqui com vocês e poder responder um pouquinho, pelo menos, das dúvidas de vocês, tá bom? Jaqueline, super obrigada pela oportunidade. E também para a Sandra Teixeira do Ministério, né? Porque se não fossem vocês também, a gente também não estava aqui, são super companheiros mesmo da gente nessa empreitada, né? Então, super obrigada a todos vocês. E na quarta-feira que vem, às 10 horas, sessão virtual sobre criação de novos registros no FADMIN. Testem bastante o que vocês precisam fazer aí para a cooperação técnica e tragam perguntas. Tá bom? A gente vai tentar ser breve na apresentação para que a gente tenha tempo de responder pergunta, tá bom? Até quarta-feira que vem, então. Um beijão e muito obrigada. Obrigada a todos e um beijo até semana que vem.